Você acha que não está conseguindo estudar da forma mais eficiente possível? Você sente que está se esforçando, mas os resultados não estão vindo? O meu nome é Lucas Barassas e com apenas 6 meses de estudo focado, eu consegui ser aprovado em todas as principais faculdades de medicina do Brasil, inclusive a medicina da USP. Mas eu sei exatamente como você se sente. Em maio do ano passado, eu também estava no seu lugar. Eu decidi que eu queria fazer medicina, mas eu não fazia a menor ideia de onde começar. Quando eu fui me matricular no cursinho, eu vi que tinha mais de 200 pessoas em uma das salas de aula. E aí que eu me toquei de uma coisa que acho que mudou minha vida. Se eu fosse fazer igual a todo mundo, eu com certeza não tinha a menor chance de ser aprovado. Porque ali tinha gente que estava estudando há muito mais tempo que eu e que estava muito mais preparada que eu. E foi aí que resolvi fazer diferente. Eu fui atrás de tudo que fosse mais eficiente. Eu estudei métodos, eu estudei estratégias, e eu acabei definindo, criando um próprio plano de estudos e que deu muito certo e que eu vou te passar ele agora. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu criei com as coisas que eu acho que são mais importantes para você otimizar absurdamente os seus estudos. Hoje eu vou falar sobre como montar um planejamento de verdade, que ele é ajustado ao seu ritmo e as suas metas. Nada daquela história de estudar igual em março e em outubro, como os cursinhos fazem. Aqui você vai aprender a organizar de uma forma estratégica, mês a mês, até o dia da sua prova. No segundo vídeo, eu vou te ensinar técnicas de estudo que realmente funcionam para você conseguir absorver muito mais o conteúdo de cada aula. Já no terceiro vídeo, eu vou ensinar como você pode usar o Anki do jeito certo. No quarto, eu vou trazer alguns hacks ali de redação e como extrair o máximo de cada simulado e lista de exercício. No quinto vídeo, eu vou te mostrar como você pode cuidar do seu bem-estar sem aquele papo de coach e com dicas reais que cabem na rotina de quem é vestibulando. E claro, no último vídeo, eu vou compartilhar todas as estratégias para você chegar 100% no dia da prova, que inclusive me ajudaram a acertar 89 questões no segundo dia do Enem. E o melhor de tudo, em cada vídeo eu vou te entregar um material gratuito incrível. Só nesse vídeo aqui, por exemplo, eu vou te entregar um Notion para você planejar os seus simulados e as suas redações, uma planilha para você organizar a sua semana e um checklist no Notion para você organizar as suas tarefas diárias. E eu juro que se você assistir essa série de 6 vídeos, você vai sair pensando, caramba, eu aprendi mais em 1 hora e pouco com o Lucas que eu aprendi em uma semana no cursinho ou no meu colégio. E eu acredito tanto nisso que se você assistir esses 6 vídeos e achar que não aprendeu, me manda uma mensagem aqui, que eu vou deixar um link da nossa comunidade, que eu te pago um almoço de graça. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender sobre planejamento é que não adianta estudar de forma genérica, sem estrutura. Muita gente faz aquele planejamento semanal clássico, segunda de manhã eu vou estudar matemática, segunda de tarde eu vou fazer redação, aí quarta eu vou assistir aula do cursinho. Parece até organizado, mas não funciona no longo prazo. E sabe por quê? Porque o que a gente faz no começo do ano, ele precisa ser diferente do que a gente vai fazer lá no meio e no final do ano. Planejamento é sobre evolução, e para isso você precisa de uma visão estratégica. Então, sempre que eu penso como eu vou me planejar, eu penso em 3 níveis diferentes que se complementam. Então, o primeiro deles é ter um plano estratégico. É o planejamento mensal que você vai fazer, onde você vai definir o que você vai focar cada mês até a data do seu vestibular. Depois tem o plano tático, que é um planejamento semanal para você distribuir a carga horária e priorizar as matérias. E por fim, você tem um plano que eu chamo de operacional, que é aquele planejamento diário, onde você vai organizar as suas tarefas do dia a dia e vai fazer aqueles ajustes necessários para conseguir atingir as suas metas na semana. Agora, deixa eu te explicar como funciona cada um desses níveis, começando pelo plano macro. O plano mensal é aquele que vai guiar o restante da sua organização. O maior erro dos cursinhos, na minha opinião, é tratar todo mês como se eles fossem iguais. Tipo, eles fazem de um jeito que ao mesmo tempo que você gasta assistindo aula e fazendo simulados em março, é o mesmo tempo que você vai gastar assistindo aulas e fazendo simulados em outubro. Só que isso não faz o menor sentido. No começo do ano, o foco tem que ser em construir uma base sólida. Isso significa estudar mais teoria, por exemplo, vendo aula ou lendo livro, e resolvendo exercício, para você fixar os conceitos. Nesse início, os simulados eles não são o foco. Dá para você começar a introduzir aos poucos, mas o foco principal ele tem que ser o conteúdo. Já no meio do ano, o foco muda. Você precisa reforçar ali as suas matérias que você tem dificuldade, tipo redação ou matemática. Por exemplo, em agosto, o que eu fiz, eu chamei ele de mês da redação. Nesse período, em vez de fazer uma redação por semana, eu passei a fazer 3 ou 4 redações por semana. Porque quando você pega e concentra seus esforços num curto período de tempo para uma única coisa, a sua evolução é vertiginosa nisso, é muito maior. É bem diferente de fazer uma redação por semana que vai demorar meses ali para você conseguir ver um progresso. Se a sua maior dificuldade for matemática ou física, talvez valha a pena você também considerar 1 a 2 meses ali
para fazer isso também. Nos meses finais, aí sim, o foco principal tem que ser fazer simulados e provas antigas. E não quer dizer que você vai parar de estudar a teoria, mas a proporção muda completamente. Então você deveria diminuir o tamanho das listas de exercícios e praticamente só fazer prova antiga, que vai te preparar muito mais pelas condições reais de prova. Para deixar isso mais palpável, deixa eu te mostrar como eu fiz no meu planejamento de 6 meses de estudo que me levaram à aprovação. Então, de maio a julho, eu passava 90% ou mais do meu tempo vendo aula e fazendo lista de exercícios. E eu tentava fazer um simulado e uma redação por semana, como o cursinho pedia. Em agosto, eu ainda havia muita aula e fazia exercícios, mas eu liberei um pouco ali a minha agenda para conseguir fazer 4 redações por semana, enquanto eu mantinha também um simulado semanal, para não perder a prática. Quando chegou em setembro, eu comecei a fazer 2 simulados por semana, e em outubro eu subi para 4 simulados por semana. Ou seja, nessa fase, quase todo o meu tempo eu estava focado em fazer prova antiga e corrigir os meus erros. Se você está começando em fevereiro ou março, dá para distribuir melhor o conteúdo e as tarefas ao longo do ano. Mas se você está começando, por exemplo, em agosto, aí você precisa ser muito mais agressivo na sua preparação. Isso significa que desde o começo você vai ter que combinar teoria, simulados e redações ali desde agosto mesmo. Porque o tempo ele é muito mais curto e não dá para perder nenhuma oportunidade. Agora, uma dica muito importante é, no começo da sua preparação, faz só simulados que cobrem os conteúdos que você já viu. A não ser que você, já vem de um ano de cursinho, que você já viu todo o conteúdo, fazer provas antigas sem conhecer metade do conteúdo é desmotivador e, sinceramente, você, não vai aprender nada com elas. Já nos meses finais, aí a história muda completamente. Prova antiga é o material mais valioso para você treinar e entrar na mentalidade da prova real, porque os simulados dos cursinhos, eles têm muitos vieses ali dos professores e ele não vai refletir o que vai ser o dia da prova tão bem como você fazer as provas antigas do vestibular que você quer passar. Para te ajudar a adaptar tudo isso à sua realidade, eu criei algumas simulações no Notion. Ele tem um calendário ajustado para quem começa em fevereiro, ou para quem começa em maio, ou para quem começa em agosto. Se você seguir ele, você deve conseguir fazer próximo ali de 40 redações e 40 simulados, o que eu acho que está de ótimo tamanho. Você com certeza vai chegar com muitas chances de ser aprovado. O link para download está aqui na descrição. E lembra, isso ele não é um sistema rígido, ele é muito mais um guia para você entender as suas metas e adaptar conforme o seu tempo e as suas prioridades. Talvez você já tenha visto aquelas planilhas no Excel com uns horários ali organizados, onde cada hora é dedicada para uma atividade específica. Apesar de parecer simples, eu quero te mostrar algumas estratégias que eu usei para tornar esse tipo de planejamento muito mais eficiente e fácil de você seguir ele. Então, vamos lá. Primeiro, começa com uma carga horária progressiva. Olha, não adianta querer começar com 60, 70 horas de estudo por semana logo de cara, porque isso vai te deixar esgotado antes de você chegar na metade do ano. Pensa que os estudos eles são como você ter uma corrida. Se você querer disparar logo no começo, você vai perceber que logo mais você vai estar caminhando e vai todo mundo começar a te passar. A ideia é ir aumentando o ritmo aos poucos. No meu caso, por exemplo, eu comecei dedicando de 30 a 40 horas semanais, contando com as pausas que eu tinha no meio dos estudos. E aí, conforme eu fui me acostumando, eu cheguei até 80 horas por semana nos meses finais, perto do vestibular. Essa progressão ela é super importante para você evitar o famoso burnout. Segundo, você precisa lembrar que a atividade física também tem que estar na sua grade horária, que pode levar tempo e é importante você incluir ela. Então, nos primeiros meses, eu ia na academia e corria próximo de ali umas 5 vezes por semana, e que ajudou muito eu ter disposição e foco nos estudos. Só que mais perto do vestibular, eu reduzi muito a frequência e a intensidade, apesar de nunca ter parado completamente. Mas para fins práticos aqui, lembre que você precisa incluir isso na sua grade horária da sua semana. Terceiro, você precisa ter em mente, quando você for organizar a sua semana, você tem que usar uma técnica chamada repetição espaçada, que te ajuda muito a memorizar melhor os conteúdos. Então, por exemplo, a maioria das pessoas, elas pensam assim: eu vou no cursinho de manhã e de tarde eu faço os exercícios de todas as matérias que eu tive naquele dia. Em vez de fazer isso, se organiza para fazer os exercícios daquelas aulas de 1 a 3 dias depois para você revisar o conteúdo. O motivo aqui é simples. Esse intervalo, ele força o seu cérebro a lembrar aquilo que você aprendeu. E esse esforço adicional é justamente o que consolida uma informação na sua memória de longo prazo. Então, por exemplo, se você assiste uma aula de física na segunda, programa para fazer os exercícios dela na quarta-feira. Pode parecer difícil no começo, mas é justamente essa dificuldade extra que vai tornar o seu aprendizado tão eficiente. Quarto, organize os seus estudos em blocos de tempo. Uma coisa que eu percebi é que ficar trocando de matéria o tempo todo não é nada eficiente. Cada vez que você muda de uma matéria, por exemplo, de matemática você vai para química, o seu cérebro ele perde ali alguns minutinhos para se ajustar. E isso vai se somando ao longo do dia. A minha dica aqui é agrupar blocos maiores para cada matéria. Por exemplo, dedica uma manhã inteira só para matemática,
ou uma tarde inteira só para biologia. Assim, você vai reduzir o tempo que você perde trocando de uma matéria para outra e vai aumentar a sua produtividade. Agora, o quinto e último ponto que você tem que pensar quando você está organizando seu plano semanal é que ele tem que conversar com o seu plano mensal. Então, ele não é um plano fixo ao longo do ano. Por exemplo, no mês da redação, você vai ter que ter vários blocos ali de estudo para fazer a redação, para corrigir a redação, para estudar repertórios e por aí vai. Então, para te ajudar com isso, eu preparei aqui umas planilhas para você organizar essa semana. É só clicar no link aqui da descrição para você fazer o download e começar a organizar melhor a sua semana. Agora, a gente chegou na última etapa do planejamento, que é o planejamento operacional. Então, diferente dos outros níveis, o planejamento diário é aquele que você vai usar com bastante frequência. Então, primeiro, você precisa detalhar tudo que você vai fazer naquela semana. Eu, por exemplo, logo na segunda-feira de manhã, eu escrevia tudo que eu ia fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Eu fazia uma lista, quantas aulas eu ia assistir, quantos exercícios eu ia fazer, e também se tinha simulado ou redação naquele dia. Tudo isso virava um checklist diário com cada tarefa que eu precisava fazer. Mas por que eu fazia nesse formato? O checklist, ele não é só uma lista de tarefas, ele é uma ferramenta de motivação e de evitar procrastinação. Durante o ano de cursinho, é muito comum a gente ter aquela sensação de que é um ano meio perdido e que todo aquele esforço ele pode ser em vão se a gente não passar no vestibular. Mas quando você marca tarefas como feitas ali no seu dia a dia, você começa a enxergar um progresso. E isso dá um gás enorme para continuar. Fora que ter definido de antemão todas as tarefas que você precisa fazer diariamente e ter uma meta clara para alcançar é a melhor coisa para você evitar aquela procrastinação e, por exemplo, passar horas nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição como eu usava checklists no Notion para você baixar também. Agora, conforme você for fazendo esses planos semanais, você vai perceber que nem sempre a coisa sai como a gente espera. E tá tudo bem. Às vezes a gente subestima ou às vezes a gente superestima o tempo de cada tarefa. Por isso, é importante ir ajustando o planejamento durante a semana. Então, se chegou na quarta-feira e você percebeu que tinha deixado alguma coisa pendente na terça, eu ia lá e reorganizava o resto da minha semana para compensar aquelas tarefas que faltaram. O segredo aqui é não se frustrar com o imprevisto e manter flexibilidade, mas sempre tentar bater a meta semanal. Outra coisa que eu acho que é importante é que ter um plano bom é meio caminho andado, mas o foco tem que ser no estudo. Então não adianta gastar muito tempo planejando, porque senão a gente vai perder tempo de estudo também. Para te dar uma noção, eu tentava montar aquele plano no início da segunda-feira em até 1 hora, e depois, ao longo da semana, eu gastava 5 a 10 minutos do dia quando eu precisava reorganizar alguma coisa. Se você perder muito mais tempo que isso para planejar, aí acho que vai, enfim, tá tirando tempo das outras coisas que você precisa fazer também. E bom, tem mais um monte de dica que eu poderia complementar aqui do planejamento diário, mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou concluir com uma última dica que eu acho que não pode faltar. Estudar para o vestibular é muito cansativo. Mesmo se você é aquela pessoa que gosta das matérias, toda a pressão por notas, a pressão por passar, ela torna o estudo uma coisa, enfim, pesada. Então, tenta incluir na sua semana, nos seus dias, momentos mais leves e de motivação. Eu, por exemplo, sempre que eu ia na academia, eu assistia vídeo de pessoas que eram aprovadas, que além de ter uma história às vezes muito legal, elas tinham dicas de estudos. Então, aquilo me dava uma esperança e me dava um super gás para continuar estudando, que eu acho que ajudava muito. E aí, você também pode incluir esses momentos de descontração que podem ajudar você ao longo da sua semana e dos seus dias. Agora que você já tem um planejamento estruturado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que para absorver melhor o conteúdo da aula de matemática e da aula de biologia, você deveria fazer coisas completamente diferentes? No próximo vídeo eu vou te mostrar as melhores técnicas de estudo que vão fazer as suas aulas renderem muito mais. Para isso, é só clicar no vídeo aqui.